Tranquilo. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente pode ir trocando uma ideia. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de formação do ovo no interior do sistema reprodutivo das galinhas, de maneira geral, né? Pensando em produção, né, de ovos, teoricamente nós não temos ovos galados, né? Então, mais uma vez, o ser humano tá aproveitando de algumas características e do conhecimento de uma maneira geral dos animais para aproveitar de uma forma benéfica, né, para o ser humano, em função de ser mais uma fonte de proteína, né? O ser humano se aproveita aí de algumas características e do conhecimento, estudos, pesquisas que vão evoluindo ao longo dos anos para conseguir se alimentar, ou utilizar esse produto como alimento, né? De uma proteína animal de qualidade. Então, se a gente pensar que teoricamente é um sistema reprodutivo onde nós temos a formação aí de um produto ao qual nós denominamos de ovo, né? E que esse ovo ele tem algumas características de qualidade, né? E que nos favorece no contexto nutricional, né? De uma maneira geral. Então, se a gente parar para analisar, teoricamente é uma característica do sistema reprodutivo que no nosso pensar seria, o ovo teoricamente seria uma forma de perpetuar a espécie, né, desses animais. No entanto, quando a gente fala sobre uma grande produtora de ovos, teoricamente esses ovos não são galados, né? E o objetivo real mesmo é a produção do ovo em forma de um alimento ou de um produto aí, né? Uma matéria-prima para a produção de algum alimento de uma maneira geral. Então, é uma forma de nós entendermos mais ou menos como é que funciona o processo. É um processo que demora em torno aí de 24 a 26 horas, né? E aí a gente tem algumas características que vão proporcionar, favorecer ou desfavorecer a produção desse ovo, né? Teoricamente, se a gente for falar, por exemplo, o estresse é uma característica que certamente vai desfavorecer. No nosso caso, de uma maneira geral, vai produzir um ovo aí com casca mais fina, né? E são essas as características que nós vamos tratar. De uma maneira geral, a tendência aqui da aula de hoje seria falar sobre, né, características como qualidade dos ovos e manejo dos dejetos, né? Quando eu falo sobre qualidade de ovos, né, teoricamente, a tendência é que a gente entenda ou caracterize ovos de uma maneira classificatória, né? Então, como se eu classificasse um ovo dizendo que ele tem maior ou menor qualidade. Isso é o que nós vamos definir como é que acontece isso de uma maneira geral. Tá? E aí, quando a gente fala sobre manejo de dejeto, é claro e evidente que nós temos que pensar que os dejetos de uma granja de produção de ovos, né, a tendência é que a gente tenha dejetos aí com características de maior concentração de micro-organismos patogênicos, tendo em vista que, na maioria das vezes, isso eu estou dizendo, tá, gente, vamos pensar aí de um ambiente, tá, de produção de ovos ainda em gaiolas, tá, de uma forma que o animal ainda está mais confinado, né, sem as características desejáveis de bem-estar que vem sendo tratado ao longo dos anos aí, tá. Então, a produção desses dejetos ela tende a ser maior. A gente vai falar em um contexto geral sobre isso hoje, na aula de hoje, tá? Então, nós vamos tratar aí, de uma maneira abrangente, aí, as características de qualidade dos ovos e manejo de dejetos, tá? E alguns colegas de vocês, inclusive, me perguntaram aí ao longo do dia sobre uma possível prova hoje, né? Claro que já passou um tempo aí, né, do nosso combinado lá no início do semestre, mas eu disse, né, que nós não iríamos trabalhar com prova na parcial 1 nem na parcial 2, né, apenas na oficial. Oficial 1, teoricamente, seria a unidade 1 e 2, oficial 2, a unidade 3 e 4, né? E a parcial seriam as atividades passadas. Hoje, teoricamente, vocês vão ter um tempo, né, para realizar isso. Eu tenho percebido aí uma de algumas atividades de alguns colegas aí em função, talvez, não sei, de tempo e tal. Então, a gente vai tratar um pouco desses assuntos específicos que eu disse, vocês vão ter
algumas atividades para fazer. Talvez em função da forma como vai ser passado, parece muita coisa, tá, gente? Eu já vou dizer para vocês, dá tempo, tá? Colegas de outra turma já fizeram. Não é para copiar tudo que tem aí na internet ou no livro para colocar na atividade. Realmente eu quero que vocês façam aí um apanhado geral, falem o que vocês entenderam, então é com a palavra de vocês, tá? É mais uma atividade de fixação mesmo, tá? Inclusive, pelo fato de a gente não conseguir ver muitas coisas na prática, eu acho interessante vocês visualizarem isso, ok? E então a gente vai tratando, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para me interromper aí, beleza? Então, teoricamente, o nosso assunto de hoje, né, seria falar sobre a qualidade dos ovos e o manejo dos dejetos desses animais que são produtores de ovos de uma maneira geral, tá? Então, o ovo, para a Organização Mundial de Saúde, então, para a OMS, né, alguém quer falar? Não? Beleza. Para a Organização Mundial de Saúde, então, considera o ovo como um alimento de proteína padrão, né, com elevado valor biológico e nutritivo. Então, além da proteína, de uma maneira geral, né, fonte de lipídios, vitaminas, minerais e substâncias que podem, inclusive, prevenir doenças e promover saúde, vários tipos de vitaminas que garantem essas características, né, e que vão favorecer aí com relação à alimentação desse produto, qualidade de uma maneira geral. Teoricamente, o que a gente tem que pensar sempre quando a gente fala sobre alimentação, né, quando nós tratamos, por exemplo, de bovinos de corte, né, a gente fala sobre alimentação de bovino e tende a entender que, teoricamente, teriam que estar nutridos devidamente para que tenham aí o máximo de ganho de peso com melhor qualidade, né? Como o objetivo do ser humano, de uma maneira geral, não é ganho de peso efetivo, né? Nós não estamos num confinamento aí para ganhar peso, né? O nosso objetivo é manter qualidade de vida, e a tendência é permanecer por mais tempo, esse eu acredito que seja o nosso objetivo, né? E aí, para tentar manter qualidade de vida, teoricamente, a gente precisa se nutrir devidamente, né? E para que isso aconteça, é evidente que cada ser humano, cada pessoa precisa procurar um nutricionista, tentar entender quais são as características metabólicas de si próprio, para entender quanto é que precisa ingerir e tudo mais. Então, é necessário. Então, não posso só dizer para você, olha, coma ovo que vai ser bom para ti. É claro e evidente que não é o nosso papel aqui, mas que é um alimento que, teoricamente, tende a favorecer aí as características nutritivas ou o potencial nutritivo que um ser humano tem. Então, esse é um potencial, né, do ovo, e a Organização Mundial de Saúde reconhece esse potencial de uma maneira geral, tá? Então, né, o ovo, de uma maneira geral, tem uma função, né, no desenvolvimento embrionário, né, dessas aves, porque ele tem a função de proteger e nutrir o embrião formado no seu interior, né? Então, quando um ovo ele é fertilizado, né, quando ocorre fecundação, teoricamente, a função desse ovo realmente é proteger e nutrir o embrião que está em seu interior. Então, todos os nutrientes necessários ali para o desenvolvimento embrionário estão dentro do ovo, né, da gema e da clara, de uma maneira geral, e vão favorecer o desenvolvimento embrionário. Uma vez que, tendo em vista que os ovos de galinha produzidos comercialmente, eles não são fertilizados. Então, vocês, de fato, devem ter visto aí muitas das vezes, a gente já comentou sobre os sistemas de criação, né? Inclusive quando falamos sobre o bem-estar desses animais, e quando a gente fala sobre a não presença de um galo ou de um macho, né, juntamente com as galinhas, isso é o que nos dá a característica, né, de que esses ovos não são fertilizados. É o que a gente chama de ovos não galados, tá? E aí, como em função disso, teoricamente, esses ovos não vão gerar aí, né, um novo indivíduo. E o que acontece é porque o objetivo final desse ovo é para o consumo, né? Ou para servir como matéria-prima aí para a produção de qualquer outro produto industrializado ou não, né? Para ser consumido de uma maneira geral. Então,
Um ovo produzido em uma granja produtora de ovos, a tendência é que ele não seja fertilizado, né? E isso vai, quando eu digo sobre a função do ovo de uma maneira geral, teoricamente pensando em reprodução, tá? Por isso que é proteger e nutrir o embrião formado em seu interior. Por que eu digo isso, gente? Porque baseado nessa característica de formação e nutrição do embrião que está em seu interior, é que nós vamos falar sobre o processo de formação desse ovo, tá? Eu já deixo aqui disponível para vocês, disponível não, eu já deixo aqui falado para vocês tenham ciência. Vai parecer que a gente vai estudar algumas características baseadas em texto. No entanto, e teoricamente é isso mesmo que vai acontecer, tá? No entanto, eu encontrei um vídeo de uma doutora, médica veterinária, que só trabalha com essas características, e ela fez um vídeo muito explicativo, inclusive mostrando o sistema reprodutivo real, né? E ela fala sobre essas partes, né, que compõem o sistema reprodutivo das galinhas, e faz com que a gente consiga entender melhor o processo de formação desse ovo no interior, tá? Então, a gente consegue entender com melhor característica. Uma vez que a gente não consegue acessar e visualizar isso na prática, mas a gente consegue visualizar aqui. Eu acho que trazer esses vídeos para que vocês consigam visualizar é uma coisa que elucida um pouco das dúvidas que nós temos, ok? Então, o ovo ele é composto, né, de aproximadamente 32% a 35% de gema, tá? 52% a 58% de albúmen, tá? Que teoricamente seria claro, ok? De 9% a 14% de casca, né? E aí, se a gente for pensar, a casca ela é a maior responsável pela qualidade do ovo comercial. Por quê? Porque é a casca que vai definir algumas características relacionadas à entrada ou não, a abertura para a entrada de micro-organismos no interior do ovo, né? É a casca que vai definir aí a qualidade desse ovo, pensando em uma casca mais fina, né? Ou não, porque um ovo de casca fina ele vai desfavorecer aí a resistência, né? E aí você vai ter maior porcentagem de ovos trincados ou quebrados, e isso desfavorece o mercado, comercialmente isso é ruim, né? Então, por isso que a casca ela define muita qualidade dos ovos de uma maneira geral, tá? Uma vez que nós estamos pensando em comercialização e não em reprodução, ok? Então, pensando em comercialização, traz essas características, o que não, de fato não seria o contrário se estivéssemos falando de comercialização também, tá? É interessante pensar nessas características. Então, a composição do ovo seria essa, né? Pensando em casca, gema e clara, né? Então, gema, albúmen e casca com menor porcentagem, mas com uma característica de importância muito grande, né? E a gente precisa entender as características de formação para entender quando ou como é que pode acontecer algum problema ou solução de algum problema de fato, tá? A composição média do ovo inteiro, do albúmen e da gema, está aqui nessa tabela, tá? Pensando em ovo inteiro, em albúmen e em gema, tá? Então, se a gente for pensar aí a quantidade de calorias que tem um ovo, quantidade de proteína, e aí sucessivamente, tá? Vitamina A, D, B, B12, ácido fólico, tiamina, enfim, nutrientes como cálcio, sódio, potássio, fósforo, a quantidade que nós temos aí no ovo inteiro, no albúmen e na casca, na gema, né? Teoricamente não... Pensando aí no total, né, a gente consegue subtrair aí e encontrar a quantidade que teríamos, né, teoricamente na gema, e isso nos favorece com relação a entender, né, onde é que estão mais concentrados os nutrientes de uma maneira geral, tá? Mas isso é só para elucidar aí as características internas que nós temos dentro do ovo de uma maneira geral, tá? E aí nós entramos num assunto que é interessantíssimo, que é como é que o ovo é formado, tá? O processo ele dura em torno de 24 a 26 horas, ok? E aí é por isso que nós dizemos que uma galinha, ela põe, né, em torno de um ovo por dia, ok? E o que se fala é que ela tem início no ovário esquerdo, né? Porque teoricamente é o único, né, que as galinhas têm, porque o outro em função de algumas características que, inclusive, no vídeo ela vai elucidar, tá? Ele é atrofiado e aí a tendência é a produção, teoricamente, pelo ovário esquerdo,
ok? O ovário é uma glândula secretora de óvulos, né, o que não muda nada para os demais animais, e aí esse óvulo, teoricamente, no nosso caso, é a gema, né? Cada um envolvido por um folículo que se rompe para liberar, né, teoricamente, o óvulo e permitir a ovulação, tá? Então, eu acho que muitos de vocês aí já viram ou já acompanharam, né, o abate aí de algumas frangas ou galinhas, né, que de fato estavam aí no quintal, principalmente na criação de frango caipira aí, quando foram abater aí alguma galinha mais de maior idade, acompanharam o abate aí. Quando você vai começar a trabalhar aí as estruturas internas, teoricamente você pega vários óvulos, né, que estavam em produção e encontra, isso vai aparecer nos vídeos aí também, encontra aí eles de vários tamanhos. Teoricamente é aquilo mesmo, né? Está acontecendo aquilo. O maior, teoricamente, ele tinha a tendência de ser ovipositado, né, mais cedo, né? E os menores, a tendência é que eles demorassem mais, mas essa é a ovulação de uma galinha de uma maneira geral, tá? Uma vez esse ovo entrando no processo do sistema reprodutivo, de fato, tá? A tendência é ele passar pelos procedimentos e chegar até o final, né? Sendo excretado lá, na verdade, sendo excretado pela cloaca e com a presença de casca de fato, né, com as características ideais, desde que o animal ele tenha suas características, né, nutritivas, de bem-estar animal, de idade, né, de todas as características de possibilidade aí de postura ideais, vai ter uma postura aí de um ovo com qualidade, ok? Então o ovário tem essas características, né? E aí o oviduto, né, é um longo tubo vascularizado por onde o óvulo passa. Tá? Então nós temos o ovário, que é onde tem a formação, né, teoricamente, dos óvulos, e aí teremos o oviduto, que é um tubo vascularizado por onde o óvulo passa. Né? A função do oviduto é produzir o albúmen, tá? Que teoricamente seria uma formação inicial da clara, né? As membranas de casca e a casca, né? Onde as demais estruturas do ovo, além das gemas, são incorporadas, ok? Então o oviduto tem essa função, só que, teoricamente, ele tem todas essas funções aqui, tá? No entanto, ele possui 5 seções distintas, então ele faz todas essas funções, no entanto, isso tudo acontece em seções distintas, tá? Então o oviduto ele é dividido em 5 seções, né, distintas, para que ocorra toda essa formação aí do ovo de uma maneira geral, tá? A primeira formação lá, a primeira seção de formação do ovo é o infundíbulo, tá? Ele recolhe a gema após a sua liberação do folículo, né, e direciona para o oviduto, tá? Então o infundíbulo ele vai pegar essa gema formada, tá? Esse óvulo formado, e vai direcionar para o oviduto. Nesse local, a gema vai ficar em torno de 10 a 20 minutos, tá? Vai receber a membrana, né? E uma chalaça que teoricamente seria um adensamento do albúmen, né? Para que ocorra a centralização da gema. Então é por isso que a gema de fato fica centralizada lá no ovo, né? Se você faz aí uma ovoscopia, de fato, vocês vão conseguir visualizar, inclusive, a presença dessa gema lá no interior do ovo, tá? A fertilização do óvulo pelo esperma masculino ocorre nesse compartimento quando os ovos são galados. Então, Paulo, quando é que ocorre a fertilização quando o ovo é galado, tá? Onde é que ocorre? No infundíbulo, né? Após a liberação, né? Do folículo, ou seja, após o óvulo ou a gema, né, ser direcionada para o oviduto, no infundíbulo ocorre essa fertilização do óvulo, tá? Então, no primeiro processo, após a formação do óvulo, né, que vai ocorrer essa fecundação e, teoricamente, esse ovo já vai estar fecundado e vai passar por outros processos já fecundado, de fato, de uma maneira geral, tá? Isso só ocorre quando nós temos a presença de ovos galados ou a presença, teoricamente, de um galo, né, com as características reprodutivas ideais para que
ocorra essa fertilização, ok? Então, a fertilização do óvulo pelo esperma masculino, ela ocorre no infundíbulo, tranquilo? Ah, Paulo, não está dando para visualizar muito o que é o infundíbulo. Calma, daqui a pouco, né, quando a gente visualizar o vídeo, vocês vão ver o passo inteiro, tá? Todo o processo, e vai ser demonstrado lá onde é cada cada uma dessas seções, ok? Ampola ou magno, tá? Após o infundíbulo, né? Ela secreta mais de 40% do albúmen e é onde a gema permanece por cerca de 3 horas, tá? Então vai passar dentro do infundíbulo em torno de 20 a 30 minutos, tá? E depois ela vai ficar aí dentro da ampola ou do magno em torno de 3 horas aí, onde vai ter aí a secreção, vai secretar, né, de fato, em torno de 40% do albúmen, tá? Aí depois nós vamos para o istmo, né? Captura a gema do magno, então ele vai pegar essa gema do magno ali, né? Vai secretar albúmen em membranas internas e externas da casca, fazendo com que a gema permaneça no compartimento por cerca de 60 a 90 minutos, tá? Então são os procedimentos que vão ocorrendo, né? Eles vão secretando aí membranas, vão secretando o albúmen, que de fato seria a clara do ovo, né? Então a gema é a parte inicial, tá? Que seria o óvulo, né? De fato, o que vai acontecer no infundíbulo é a fecundação, tá? E daí a gente vem para o magno e depois para o istmo, onde vai ocorrer a presença dessas membranas internas do ovo aí se caracterizando e se formando de fato, né? No magno a gente demora aí em torno de 3 horas e depois no istmo nós vamos ficar de 60 a 90 minutos, né? E teoricamente a gente vai passar aí para útero ou glândula da casca, né? Que ela vai secretar também cerca de 40% do albúmen, além de promover a formação de casca do ovo, tá? Então, no útero ou na glândula da casca, né, que teoricamente também é chamada, é onde vai ocorrer, ou de fato ocorre, a formação da casca do ovo. E isso vai demorar em torno de 20 a 23 horas, tá? Para que aconteça. E para que ocorra a formação dessa casca, é importante que a gente lembre que a gente tem a presença, né, ou a importância da nutrição com cálcio, né? Então, para a formação da casca, o cálcio presente na corrente sanguínea é secretado pelas glândulas calcíferas do oviduto e depositado em um processo conhecido como calcificação, tá? Que resulta na combinação de íons cálcio e bicarbonato, formando carbonato de cálcio, tá? E aí nós temos, teoricamente, a formação dessa casca do ovo, que demora um processo em torno de 20 a 23 horas, ok? Então, teoricamente, nós temos essas características aí de produção para a produção do ovo, de uma maneira geral. Uma coisa que é importante analisar, e aí tem no livro de vocês para vocês assimilarem, é que em torno de 10% do total do cálcio estocado no organismo das aves, ele vai ser depositado diariamente na casca do ovo, tá? Então, o que tem de conta é que a galinha tem que consumir em torno de 4,1 gramas de cálcio por dia, né? Para que a gente tenha uma formação adequada da casca do ovo, né? Então, o que corresponde às exigências médias para a formação da casca, deposição na gema, reposição de perdas teciduais e manutenção da homeostasia, mostrando a importância desse mineral na alimentação de poedeiros. Então, teoricamente, gente, na produção de ovos, o que a gente tem que analisar e pensar bastante, pensando em nutrição, é a nutrição baseada em cálcio, uma vez que a ingestão, né, a média, de uma maneira geral, seria 4,1 gramas de cálcio, para que a gente tenha uma produção favorável de ovo com características de cascas ideais, tá? Uma vez que se isso não acontecer, né, nós vamos estar aí produzindo uma característica principal, que é o ovo com casca fina, e isso desfavorece a produção de uma maneira geral, tá? Então é importante analisar isso, levar isso em consideração. E aí um outro compartimento que seria uma outra seção aí do aparelho reprodutivo seria a vagina, né? Ela secreta a cutícula externa do óvulo e possivelmente o pigmento da casca,
tá? Então, teoricamente, a vagina tem um papel interessante aí, fundamental, relacionado à coloração do ovo, né? Essa cutícula externa ela é porosa e recebe, então, uma proteção seladora, cuja função é atuar como uma barreira antimicrobiana, vedando a parede porosa do ovo, permanecendo o ovo nessa seção por 5 a 10 minutos. Então, o que a gente pensa vai formar aí uma barreira para que os micro-organismos não entrem. E cerca de 30 minutos após a oviposição pela cloaca, ocorre uma nova ovulação. E aí inicia um novo processo de formação do ovo com captura do ovócito pelo infundíbulo. Então, teoricamente, 30 minutos após a oviposição pela cloaca, né, vamos iniciar totalmente o ciclo novamente, tá? E aí o infundíbulo novamente vai coletar o ovócito lá, né, da produção do ovário, né? E aí esse ovócito coletado no infundíbulo, se houver espermatozoide, vai ocorrer a fecundação, né, a fertilização desse ovo, e aí esse processo ocorre totalmente, vai ocorrer novamente da forma como nós discutimos aqui agora, né? E aí, teoricamente, quando ele chegar na vagina de uma maneira geral, vai ocorrer a formação dessa membrana e da pigmentação da casca, sendo ocorrendo a oviposição pela cloaca e iniciando novamente o ciclo de postura, tá? Então, teoricamente, isso é cíclico, né? Até que vai depender da galinha, ela pare isso, ou se você fizer alguns programas de indução, ela vai continuar fazendo ou não, ela vai entrar, vai ter processos aí, quantidade de ovos, vai entrar em choco, ela vai depender das características. Teoricamente, um animal, para a produção de ovos, a gente tem que deixar ele o mínimo possível aí com essas características, né? Aí, para vocês já começarem a anotar aí as atividades de uma maneira geral, eu estou vendo aqui que no grupo de vocês tem algumas mensagens, inclusive vou olhar aqui para ver se... boa noite, pessoal, alguém tem um link da aula? Pelo Avo não está entrando. Tá, vamos ver se os colegas de vocês aí conseguiram acessar. Frademilson está aqui. Eu vou entrar no... Só vou entrar aqui no... Rapidinho, só me deem um segundo, mas já vão anotando aí, ó. Reflitam vocês aí, vão dando uma olhada enquanto eu entro no WhatsApp web aqui para mandar o link da aula para os colegas. A gema ela possui uma coloração amarela por causa da presença de pigmentos como carotenos e xantofila, certo? Presentes no alimento consumido pelas aves. Então, teoricamente, é baseado na alimentação da ave que vai ocorrer uma maior ou menor coloração da gema, tá? Quais os alimentos proporcionarão uma cor de gema amarela mais intensa se fornecidos aos animais? Então, teoricamente, qual que é a pergunta aqui? Né? Eu queria que você fizesse uma pesquisa aí rápida, né? E colocassem, e aí essa atividade precisa ser enviada no e-mail, essa seria a primeira atividade de vocês de hoje, quais seriam 5 alimentos aí, né? Que favoreceriam aí a coloração da gema de galinhas de postura, tá? Teoricamente, se vocês forem pensar, né, pigmentos como caroteno e xantofila são os principais. Então, alimentos que têm concentração de caroteno e xantofila, teoricamente, seriam esses alimentos que iam favorecer, né, a coloração da gema amarela mais intensa, né? Então, esse seria o objetivo, né? Se vocês quiserem ir anotando aí, enquanto isso eu vou tentar abrir aqui o WhatsApp web para mandar o link aí para os colegas. Pronto, consegui acessar aqui, mandei para os colegas, agora espero que eles consigam acessar. Beleza? Tranquilo?
Então, olha só, após isso, agora a gente vai visualizar o vídeo, né, que fala sobre a formação do ovo, o qual eu trouxe e falei para vocês aqui, e teoricamente vocês vão ver novamente aí o processo de formação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, vocês só me confirmam se vocês estão conseguindo ver realmente o vídeo e escutar o áudio, tá? Se não estiver visualizando, aí é só dar um aviso aí. Consegue visualizar a página, o YouTube aí, né? Estão vendo aí formação do ovo e anatomia do sistema reprodutivo da galinha? Sim, não? Tá aparecendo sim. Beleza, obrigado. Normal. Agora eu vou soltar o vídeo aí, qualquer coisa, se não estiver saindo o áudio, vocês me avisam. Beleza, Paulo? A formação do ovo e a anatomia do sistema reprodutivo da galinha. Essa imagem representa o oviduto, que é o órgão reprodutivo das galinhas. É formado pelo ovário, infundíbulo, magno, istmo, útero, seguido da vagina e da cloaca. As galinhas possuem apenas o oviduto esquerdo, pois o direito sofre atrofia devido à ação do hormônio antimuleriano, o AMH. A formação do ovo leva em média de 24 a 26 horas após a ovulação. Cada um desses compartimentos demonstrados na imagem será responsável por uma função para formar o ovo. Todo o oviduto irá medir em média 70 centímetros. Os oócitos das galinhas chegam a pesar 20 gramas e ter 40 milímetros de diâmetro. No ovário ocorre a formação da gema ou óvulo, que é o ócito com a inclusão de sais minerais, proteínas e lipídios. Vamos observar nessa imagem o ovário, com diversos óvulos de tamanhos diferenciados. O infundíbulo consiste de uma estrutura tubular de 4 a 10 centímetros, com região cônica, como mostrada na imagem. O ovo permanece cerca de 15 minutos. Suas funções são captar o ócito, servir de sede para a fecundação, lubrificar a mucosa para a passagem do ovo, formar a camada calesífera ou calasas, que são as proteínas mucinas retorcidas, que mantêm a gema no centro do ovo. O magno, ou também pode ser chamado de glândula albuminífera, é responsável pela formação da base do albume, que é a clara. Também a adição da mucina, a adição da maior parte de sódio, cálcio e magnésio. O ovo em formação vai percorrer o magno por cerca de 3 horas. Nessa figura conseguimos avaliar a parede interna do magno, apontado pelas flechas. A mucosa é muito preguiada e provida de epitélio estratificado com células caliciformes e cilíndricas ciliadas e também glândulas tubulosas. Consiste de estrutura tubular, de parede mais espessa e vai medir de 20 a 48 centímetros de comprimento. Sim, é a parte mais longa do oviduto. O próximo compartimento é o istmo. Ele é responsável pela formação da membrana testácea, também a adição de proteínas ao albume, a adição de uma pequena quantidade de água, e o ovo em formação vai percorrer o istmo em cerca de 1 hora e 15 minutos. A membrana testácea é composta por 2 folhetos que cobrem a clara no polo maior do ovo, formando então a câmara de ar. Nessa imagem, podemos observar a parte interna do istmo, indicado pelas flechas. Essa porção tem comprimento de 4 a 12 centímetros, parede muito grossa, com pregas longitudinais e diâmetro reduzido. O útero, ou também pode ser chamado de glândula da casca, tem funções de adição de grande quantidade de água, sendo que chega a dobrar de peso, adição de vitaminas e da maior parte do potássio. E também a formação de uma matriz orgânica, seguida da deposição de íons de cálcio, para formar então a casca. Também vai secretar porfirinas, que darão a cor ao ovo, e a formação da cutícula do ovo, que é para proteger esse ovo.
O ovo em formação vai permanecer cerca de 20 horas nesse compartimento. Essa é a imagem de um útero. Ele apresenta parede e é mais fina que a do istmo, mas apresenta-se com forte musculatura. Pregas longitudinais e transversais e glândulas tubulosas. Tem a 4 a 12 centímetros de comprimento, porém é uma região expandida em forma de saco. A vagina vai ter funções de transportar o ovo para o meio externo. Também retém os espermatozoides para futuras fecundações. O ovo percorre esse segmento em poucos segundos. Nessa imagem, podemos observar a porção da vagina. Ela tem comprimento de 4 a 12 centímetros, apresenta pregas longitudinais, onde se deposita a maior parte dos espermatozoides após a cópula. É separada do útero pelo esfíncter útero-vaginal. A cloaca é um extremo dilatado e o ovo apenas estabelece contato com as paredes, pois a vagina ela se prolapsa no momento da postura, para evitar o contato do ovo com as excretas. Esse segmento não contribui em nada para a formação do ovo. Essa é a imagem de uma cloaca, com orifício do intestino e outra para a vagina. Esse é o fim, então, da formação do ovo. Muito obrigada. Então, teoricamente, o objetivo realmente era só mostrar, né, como é internamente, né, a característica da estrutura, para que vocês não fiquem só no visual ou na imaginação de como deve ser ou como seria a estrutura. De fato, são estruturas bem características, né? Muitos de vocês, inclusive, devem ter tido acesso já ao visualizado a avó, a mãe, a tia, alguém, o pai, ou vocês mesmos já fizeram isso, né? Quando estavam aí, quando fizeram algum abate aí desses animais, e conseguiram visualizar essas estruturas, mas de fato não visualizavam com essas características, né? A importância desse conhecimento enquanto profissional, teoricamente, seria para que a gente entendesse realmente como é que acontece o processo, né? Entendesse que a falta de nutrientes, como o cálcio, por exemplo, ela pode interferir aí, né, nas características de qualidades, né, desses produtos, e isso vai trazer resultados negativos para nós, de uma maneira geral, ou para produtores, de uma maneira geral, né? Então, uma vez falado sobre como é formado o ovo, falaremos agora sobre a qualidade dos ovos, né? São vários os fatores, vocês vão ver isso aqui, que influenciam aí na qualidade dos ovos, né? E a gente já falou que a casca era um dos mais responsáveis, apesar de ser está em menor porcentagem com relação à composição do ovo de uma maneira geral, né? Ela é o principal fator, a principal estrutura responsável, né, por qualidade externa e interna do ovo, tá? Por quê? Né? Porque é pela casca que pode ocorrer penetração de micro-organismos e isso vai desfavorecer a qualidade desse ovo, tá ok? Então, teoricamente, é importante que a gente leve em consideração aí as características da casca do ovo, entenda como funciona esse processo, para que a gente tenha aí um ovo de qualidade, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores, né, que são vários, que interferem na qualidade desse ovo de uma maneira geral, tá? Olha só, consumo de cálcio é o primeiro, né? Quanto menor o consumo de cálcio, teoricamente, mais frágil vai ser a casca e maior vai ser a ocorrência de ovos trincados. Ovos trincados, teoricamente, não são classificados ou possuem uma classificação distinta da classificação para consumo. E quando você, se teoricamente ele não tem possibilidade de ser consumido, esse ovo é um ovo que não vai ser comercializado. Uma vez não comercializado, né, teoricamente, você não tem aí uma qualidade, você não agrega o valor do seu produto da forma como você calculou no início da atividade, tá? Temperatura ambiente, ok? Então, a temperatura acima do conforto das aves, que o conforto está em torno de 26 graus, né? Influencia aí na redução de consumo de alimentos,
se reduz alimento, reduz consumo de cálcio, né? E aí, se isso é reduzido, né, teoricamente, vai causar um desequilíbrio, né, ácido base, e aí vai ter qualidade de casca reduzida. Tendo qualidade de casca reduzida, maior o número de trincas, menor o número de ovos comercializados, menor é o lucro de uma maneira geral, tá? Tempo de postura, ok? Os ovos colocados no início da manhã são mais propensos a ter casca mais fina. Por quê? Porque esses ovos eles passaram por um processo aí de produção no período noturno, né? E aí é quando a ave não come. Então, olha só, os colocados pela mesma ave no final do dia tem mais, né? Tendem a ter a casca mais grossa do que os colocados no início da manhã. Por quê? Porque as cascas elas foram depositadas durante as horas de escuridão, tá? Então, teoricamente, os que são postos no período da manhã, a casca é depositada quando a ave não come, então não há cálcio na dieta para a formação de casca. Então, a tendência é que ela tenha menor concentração, tá? O que de fato tem que tentar regular... Oi. Alguém quer falar aí? Não? Não, professor, foi engano aqui meu. Aqui. Beleza. Então, o que de fato precisa ser... vocês vão falar, professor, mas como é que eu vou trabalhar essa questão ainda do horário? Como é que eu vou saber? Aí, teoricamente, vai ter que se trabalhar a questão de luminosidade, tá? Características de alimentação para tentar favorecer com que esse animal aí tenha produção de ovos, né? E ovoposição em períodos, né? Ao longo do dia e não teoricamente só no período da manhã. Mas o que tem que se analisar realmente é o consumo, de uma maneira geral, do cálcio, para que esse animal tenha aí um potencial de ter esse ovo com casca com qualidade, tá? Estresse desses animais. Então, animais estressados, eles tendem a colocar ovos com cascas mais finas, até porque estressado não se alimenta, e não se alimentando, teoricamente, nutricionalmente, esse animal vai estar em déficit, né? A idade da ave também influencia, né? Nós falamos sobre seleção dessas aves, inclusive vocês tiveram um trabalho para ser feito com relação à Embrapa, né? Que tinha lá as formas como você avaliava esses animais, né? Baseado na distância do externo cloaca e tudo mais, né? Então, aves mais velhas produzem ovos com cascas mais finas, isso é fato, porque o tamanho e o peso do ovo, eles tendem a se tornar maiores nas aves mais velhas, tá? E aí, geralmente, tem algumas aves mais velhas aí, inclusive, é uma coisa que eu visualizo ao longo dos dias, né? O que acontece muitas vezes, eu chego no sítio, minha sogra está lá, ela fala assim, olha aqui, Paulo, o tamanho do ovo que essa galinha põe. Geralmente é uma galinha mais de idade, né? E aí, teoricamente, você pega esse ovo e você compara com outro ovo, de uma galinha mais nova, que está em processo, né, tem uma idade menor no terreiro, a tendência, de fato, é você visualizar aí, nas aves mais velhas, um ovo maior, mas teoricamente com menos casca. É fato que é um animal caipira, não tem controle nutricional, não tem alimentação balanceada, nada. Tá? Mas o que a gente visualiza é que você tem aí uma alimentação semelhante, mas uma ave mais velha, ela produz um ovo maior. A tendência é que você tenha uma mesma quantidade de nutrientes para ser dividido, para ser posto em uma superfície maior. A tendência é que você tenha uma menor quantidade ou um menor teor do elemento naquela quantidade total de casca, né? Por quê? Você tem um ovo maior para a mesma quantidade de cálcio sendo depositado, né? Então, você tem uma maior superfície de ovo para que você tenha essa mesma quantidade de cálcio a ser depositado, né? E aí, teoricamente, a espessura da casca ela vai ser menor. E quando isso acontece, maior é a perda desses ovos de fato, tá? Outro fator que influencia a genética, né? Então, as linhagens diferentes, há várias das linhagens que nós temos, tanto as raças quanto os híbridos que nós temos, tendem a ter qualidade de cascas de ovo distinta, inclusive coloração, né? Doenças também influenciam, né? Por exemplo, a bronquite infecciosa, a doença de Newcastle, né? Influenciam nas cascas fracas e em ovos deformados, e isso desfavorece aí a comercialização, tá? Tempo e temperatura de armazenamento. Então, após a postura, cada segundo que passa, o ovo está perdendo qualidade, certo? O que se faz bastante é tentar conservar ele em temperaturas inferiores a 13 graus, né?
influenciando aí na qualidade interna desse material, tá? Se você tem temperaturas altas de estocagem, isso vai vai favorecer a perda de água do albúmen, e isso vai afetar a consistência, fluidez e aumentar o pH do ovo, o que desfavorece a qualidade desse material, inclusive favorecendo aí para que você tenha menor tempo aí de prateleira desse material, ou seja, você tem menor tempo para consumo, né? E teoricamente você vai ter menos qualidade nesses ovos. Então, é importante pensar nessa questão de tempo e temperatura de armazenamento, tá? Uma vez que a cada segundo que se passa, você está perdendo em qualidade com relação a esses ovos, tá? Após a ovoposição, os ovos são coletados e transportados dentro da granja e vão passar por etapas, como limpeza e classificação antes da comercialização, né? Então, é importante ter um controle sanitário correto de todas essas etapas para que não se tenha contaminação, né, e que não se tenha uma qualidade inferior dos ovos, uma vez que não se respeita algumas dessas etapas, pensando em limpeza e classificação, tá? Então, quando não se tem automatização da coleta desses ovos, faz-se ela por bandeja de papelão ou plástico, né, onde é recomendado que se faça isso por no mínimo 2 vezes ao dia. Por quê? Para que você evite trinca dos ovos. Ou seja, se você deixa esse ovo lá, a tendência é que outra galinha vá naquele ninho, vá fazer postura, suba em cima daquele ovo, e aí você tem a maior quantidade de ovos trincados, né? Evita o acúmulo de poeira ou de qualquer tipo de sujeira sobre os ovos. Então, como você quer comercializar esse ovo, tá? E aí eu estou falando de um contexto geral, tá, gente? Então, vocês precisam imaginar, assim, uma granja produtora de ovos total, então tá em gaiola, porque mesmo que você tenha aí as gaiolas, teoricamente você tem um declive, né? Para que esses ovos eles vão para frente ali para que seja feita a coleta, que seja manual ou não. Teoricamente, se você tem um ovo ali já e você não fez a coleta, uma vez ele ocorrendo a ovoposição, teoricamente está passando um período de qualidade desse ovo. Então, ele ficou ali exposto por mais tempo. Então, por isso que se faz a coleta, porque favorece a qualidade. Tá? Por isso que se faz, no mínimo, 2 coletas ao dia, né? Na fase de coleta, também deve ser realizada uma pré-classificação dos ovos, separando segunda linha de primeira linha. E aí, como é que a gente divide isso? Né? Vamos exemplificar. São considerados ovos de segunda linha aqueles que apresentam, olha só, casca fina ou trincados, tá? Quebrados, deformados, tá? Sem casca, né? E aí tendo a presença da membrana, né, que vai fazer com que você tenha gema clara ali internamente, sujos, manchados, tá? Então, teoricamente, esses ovos, de uma maneira geral, são ovos impróprios para o consumo e devem ser recolhidos e armazenados separadamente dos ovos para consumo, até que seja feita a eliminação em local que não contamine os ovos sadios e fontes de água, tá? Então, tem que se entender essas questões aí da qualidade desses ovos relacionados com relação à segunda linha e primeira linha, tá? A higienização dos ovos, como é que acontece, né? Geralmente, lava-se esses ovos, né? Utilizando água clorada pré-aquecida em uma temperatura em torno de 43 graus, né? A lavagem desses ovos pode causar algum dano físico, tá? E isso retira a cutícula protetora, né? E aí vai favorecer que é formada lá, lembra da cutícula formada lá na vagina? Então, teoricamente, isso vai influenciar a entrada de micro-organismos patogênicos através dos poros da casca, né? No entanto, esses ovos que são lavados, eles tendem a ter menos risco de contaminação por micro-organismo, mesmo removendo essa cutícula. Então, teoricamente, a lavagem ela é extremamente importante, né? Depois, esses ovos devem ser secos imediatamente, né, por ar quente ou fio, e aí, sendo importante, né, o controle da recontaminação do produto da pós-lavagem. Por quê? É importante lembrar que uma vez você fazendo a lavagem, é interessante que você tenha aí o máximo de cuidados possíveis para não misturar esses produtos aí lavados e não lavados, uma vez que você pode ter retirado a cutícula protetora e a contaminação ela é mais fácil, né, do que anteriormente quando você tinha cutícula, tá? Lembrando que se não se faz a lavagem, pode ser o nível ou potencial de contaminação é ainda maior
sem a lavagem, tá? Então, teoricamente, a lavagem ela é imprescindível, tá? Após a secagem desses ovos, que deve acontecer imediatamente, né? Após a lavagem, por ar seco ou frio, né? Esses ovos são selecionados, né? Por meio de ovoscopia, né? Quando são retirados os ovos de casca fina, manchados com sangue ou com pequenas trincas. Então, na ovoscopia, tá? Consegue-se ver. Então, teoricamente, a ovoscopia coloca o ovo sobre um feixe de luz, você consegue ver características internas. Então, pode ver a presença de casca fina, né? Que, teoricamente, você consegue visualizar com mais facilidade a parte interna do ovo, manchas com sangue ou ovos com pequenas trincas, né? Esses ovos, eles são retirados da ovoscopia para uma bandeja, separados, né? De acordo com o defeito apresentado, e são encaminhados à sala de ovos líquidos com características aí que não são para comercialização, tá? Como é que realiza-se a classificação desses ovos, tá? Então, a gente fez a higienização, agora a gente vai fazer a classificação. Por grupos, classes e tipos, né? Segundo coloração da casca, qualidade e peso dos ovos, né? De acordo com a coloração da casca, o ovo ele pode ser classificado em ovo de casca branca, né? E ovo de casca vermelha, né? Que é teoricamente que vocês têm visualizado aí no comércio de uma maneira geral que vocês compram, tá? Quanto à qualidade, os ovos eles podem ser classificados em classe A, né? Ou seja, ovos com casca e cutícula de formato normal, lisa, limpas, intactas, câmara de ar com altura não superior a 6 milímetros e imóvel, gema visível, ovoscopia, somente sob a forma de sombra, com contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de rotação do ovo, mas regressando à posição central, clara, límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com a calasa intactas. Então, teoricamente, o ovo classe A, né, com qualidade, tipo classe A, tem essas características, tá? O classe B, né, ovos que apresentem manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara e na gema, provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução, não são submetidos ao processo de incubação, devendo ser destinados exclusivamente à industrialização, tá? Esses seriam os ovos classe B, tá? Então, devem ser considerados os que não foram, né, considerados para a classe A, né, sem se enquadrar aí na categoria A, e ovos que apresentem essas características aqui de manchas pequenas, mas não para o consumo, tá? Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui só um pouco, beleza? E aí a gente tem baseado no peso, ok? Classificação baseada no peso. Então, de acordo com o peso, nós temos aí peso unitário e peso por dúzia, né? E os tipos 1, 2, 3 até 6 e a nomenclatura que é dada: jumbo, extra, grande, médio, pequeno e industrial, né? Baseado no tamanho do ovo ou no peso do ovo, teoricamente, em gramas, né? Único, né? O peso de um ovo e aí o peso de uma dúzia de fato. Tá? É uma classificação específica, né? E existem vários tipos de classificação. O que eu trago, às vezes, né, em algumas características, vamos ver se eu consigo achar aqui para vocês. Teoricamente, o que a gente tem na internet tem algumas coisas. Tem ovos classificados baseados nas características de sistemas de criação. E daí a gente tem ovos caipiras, ovos produzidos em sistema de bem-estar animal, ovos produzidos, enfim, são características que o pessoal tem utilizado ao longo dos anos aí, né, para determinar características dos ovos em função do sistema de criação baseado no bem-estar animal. E aí isso vai trazer, né, de uma maneira geral, características para que você tenha um ganho relacionado ao seu sistema produtivo, dando valor ao bem-estar animal desses animais, tá? Uma vez classificados os ovos, né, a tendência é colocar em bandeja e depois em caixa de papelão, padronizados, né? Etiquetar isso, né, com a data da embalagem, data de validade, o tipo, a cor dos ovos, e aí vai ser armazenado em salas limpas e arejadas enquanto vão aguardar a comercialização, lembrando das temperaturas, né? O que fazer para prolongar a vida útil, a qualidade e a vida útil desse material, né, para que reduza-se as perdas, facilitando o uso pelos consumidores?
teoricamente seria o processamento do produto, tá? Então, não tem aí uma mágica para ser feita ou algo que deva ser feito para que a gente tenha aí um maior aproveitamento, que consiga se manter por mais tempo esse ovo, né, na prateleira de fato. O que se faz é industrializar, né, o produto para que você consiga, né, favorecer aí com que você fique por mais tempo com esse ovo na prateleira. O ovo, de fato, né, a matéria-prima, não tem como ficar por mais tempo aí. Então, por exemplo, quando você quer fazer reprodução, né, um ovo com mais de 7 dias aí depois da ovoposição, teoricamente, a cada dia que você deixa o ovo para colocar na chocadeira, ele perde aí o potencial de fertilização e, na verdade, ele perde o potencial de que ocorra a eclosão desse ovo, tá? Então, teoricamente, você já perdeu aquele material. Por isso que, às vezes, as pessoas, né, fazem aí compras em locais indevidos ou sem garantia. A pessoa fez uma coleta de ovos aí de 15 dias e aí quer tirar uma reprodução, ou quer colocar isso na chocadeira para que ocorra a eclosão, e não ocorre aí nem 10% de eclosão, e a pessoa não sabe por que é que está acontecendo isso, né? Aí coloca a culpa na chocadeira, tem um micro-organismo na chocadeira, tem uma bactéria, e teoricamente não é isso, né? É porque você perdeu as características do seu ovo, né? Em função da qualidade do ovo que você deixou, né, por muito tempo sem fazer, teoricamente, a incubação, tá? Então, acontece muito, tem que se tomar cuidado de fato. Então, para prolongar, teoricamente, seria processar esse material, tá? Industrializado de uma maneira geral. Daí a gente entra em um assunto, tá? Inclusive vocês que vão tratar baseado nas medidas relacionadas à biosseguridade, porque isso trata, tanto a gente tratou para suíno, tá? Quanto vai ter aqui para ave. A gente já tratou desse assunto em suíno, a gente falei disso nas aulas já, e teoricamente a gente vai precisar disso para ave também, tá? Então, eu passei a bola para vocês aí, né? Teoricamente, a biosseguridade seria um conjunto de medidas e procedimentos operacionais que vão favorecer a prevenção, controle e limitar a exposição das aves de um sistema de produção a agentes causadores de doenças, o que contribui também para a prevenção da disseminação de patógenos, né? Essas medidas, teoricamente relacionadas à biosseguridade, são: onde que deve ser localizada uma granja de produção de ovos? O controle de tráfego, como que é? Pode entrar gente lá a qualquer hora? Não pode? Como é que funciona isso? A higienização da granja, como é que deve ser feita? A qualidade da água e a ração. A vacinação e a medicação, tá? Ah, Paulo, o que é para fazer? A gente precisa colocar 45 linhas de cada parte dessa? Não, eu quero que vocês coloquem o principal. O que é que vocês visualizam dentro do que nós temos de texto, tanto do livro quanto de sites que vocês procurarem aí, Embrapa, aves, suínos e aves, o que é que a Embrapa fala, como é que funciona isso, tá? Onde é que tem que ser localizado uma granja? Eu tenho que fazer uma granja lá no Banhado, na região mais longe do Cerrado, onde é que deve ser feito isso, tá? Pode visitar lá toda hora, tem que ter o máximo possível de moto e carro que passar lá, é bom, porque a galinha gosta daquele barulhinho lá, e aí ela vai conseguir produzir. Tem que ser um local onde tem serraria, porque o barulho da serraria favorece a oposição. O que é que acontece? Como é que deve ocorrer a higienização, tá? Então chega um lote, as galinhas estão lá, a que momento eu tenho que tirar a cama ou os dejetos desses animais, como é que isso funciona, tá? Qualidade da água e ração, teoricamente, vocês já sabem, né? Tem que se procurar produtos aí que garantam, né? E fornecedores que garantam a qualidade nutricional dessa ração para que você não tenha problemas relacionados à sua produção, né? E vacinação e medicação, seguir certamente as recomendações, né? Relacionadas aí, inclusive, calendários de vacina, né? Que já são predispostos aí, para que ocorra aí o máximo possível de sanidade dentro do que você tem de produção, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês falem sobre isso, né? Onde é que tem que ser localização, controle? Então, não precisa ser muito, não precisa ser muito, falar sobre o todo, de uma maneira geral. Eu quero que vocês sejam mais
específicos, né? Onde é que tem que ser localizado? Qual que é o controle? Pode ou não pode ficar trafegando? Não é bom. A higienização, como deve ser feita? Tem vários tipos, então só coloca lá, especifica para que vocês entendam, porque isso a gente já falou em suinocultura também, ocorre certamente algumas variações, mas no básico a biosseguridade é a mesma, tá? Pensando em vacinação, né, nós podemos dizer que a vacinação, aí vocês lembram aí, tá? Vocês já têm outra atividade lá que é falar sobre os produtos relacionados à coloração da gema, do ovo. Agora a gente fala sobre essas características da biosseguridade, tá? E aí nós vamos falar sobre a vacinação, né? Ela pode ser feita de modo individual ou coletivo, tá? Se a gente for pensar em modo individual, né, a via ocular é um modo individual, certo? É o sistema de vacinação mais confiável, né, onde a gente tem o conta-gotas para pingar a gota da vacina no olho da ave, né? E essa vacina vai ser absorvida por meio da mucosa ocular, né? Nós temos aí uma forma de vacinação por membrana da asa, tá? Essa é uma das que eu mais fiz, né, em toda a minha vida aí. Onde ocorre, perfura-se a membrana da asa com um estilete específico, né? Eu costumava dizer que eram duas agulhas, né? Então eram duas pontinhas assim, elas tinham uma estrutura oca, né, em meio delas, onde você coletava, né, a vacina de fato, e aí você rompia a membrana e fazia a vacinação, principalmente, né, para a bulba aviária, tá? Ocorria essa vacinação com essas características, tá? Vacina de forma injetável, né, onde você tem seringas com agulhas que vão injetar esse produto, que pode ser de forma intramuscular, geralmente no peito ou na coxa, tá? Ou subcutânea, que vai ser embaixo da pele, que teoricamente, na maioria das vezes, acontece na pele do pescoço, né? Pensando sempre em desinfetar a agulha após a aplicação, tá? Pode ser via água de bebê, né? Que é um procedimento prático e econômico, acho que a maioria de vocês já viu falar sobre isso. No entanto, é menos confiável em função de estar sujeito a falhas, né? O que de fato favorece, muitas vezes, ou que a gente tenta fazer para tentar favorecer aí a eficiência do sistema, né? É deixar essas aves um período sem água, né? Em torno de 2 horas sem água, tem gente que fala 3 horas, outros às vezes fazem até mais, para que você forneça, né, e essa vacina na água e para que o animal tenha certeza que o animal vá ingerir, né. É importante lembrar que para essa vacina calcular a quantidade de água que vai ser consumida e fornecer para que seja uma quantidade que esses animais consigam consumir em torno de 2 a 4 horas, para que você não deixe essa água por muito tempo lá e o animal não consuma, e aí você perca a eficiência da vacina de fato, tá? E aí tem uma vacina que nós chamamos a via spray, né? Ela é altamente efetiva, no entanto, ela pode apresentar efeitos colaterais, sendo recomendada para vacinas vivas, tá? Eu, de fato, sempre trago aqui, né? Sempre tento trazer para que vocês tenham conhecimento, e aí eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui, a vacina tipo spray eu não consegui um vídeo, mas eu consigo Vocês conseguem ver minha tela aí, né? Ó, vacinas em spray, né, para os pintos de 1 dia de incubatório. Se vocês visualizarem aqui, tem um spray, ó, e os animais estão todos aqui dentro de uma caixa, né, para os primeiros dias, né? É o método preferido para administrar vacinas respiratórias, como a doença de Newcastle, a bronquite infecciosa, né? E favorece aí, os animais já saem, né? Quando você compra, esses animais eles já chegam na sua granja vacinados. É uma característica interessante, tá? Importante visualizar, só para mostrar para vocês teoricamente como acontece, né? Aí agora a gente vai ter alguns vídeos aqui que falam sobre as características de vacinação. Vou colocando aqui, compartilhando com vocês. Se não aparecer o áudio, vocês me avisam. Deixa eu só compartilhar. Deixa eu pegar aqui.
Peraí. Estou esquecendo de compartilhar o áudio aqui. Agora vai. Percebam vocês, tá? Baseado no vídeo, acho que vocês já estão vendo a tela aí, né, do YouTube. É bem rústico, tá, o sistema e tal, mas o que vocês têm que visualizar é o formato da vacinação, tá? Às vezes eu adianto o vídeo um pouco, só para que a gente tenha entendimento, que eles vão falar de vários tipos de vacinas, em uma região específica, em algum assentamento, tá? E aí a gente tem algumas coisas que para nós, de fato, agora não é tão interessante, mas tem muita coisa importante aí no que se fala, tá? Pegue papel e caneta. Que vacinas devem ser aplicadas em uma criação de galinhas caipiras? Pegue papel e caneta. A orientação técnica é da Emater. No Brasil, a criação de galinhas ao ar livre é praticada como atividade de subsistência e proporciona fontes alternativas de proteínas na alimentação familiar e de renda no orçamento doméstico. É uma opção muito boa de renda, mas se não tiver alguns cuidados básicos, torna-se prejuízo. As galinhas caipiras apresentam vantagens como maior resistência, rusticidade, baixo custo, fácil adaptação, proporcionando retorno num período relativamente curto. Devido ao baixo custo de produção, a criação de frangos em sistema caipira se dá em sua maioria pelos agricultores familiares. Nesta propriedade, a Delícia Martins iniciou a criação de galinha caipira. Depois de muitas tentativas e entre erros e acertos, a agricultora familiar resolveu buscar o auxílio da Emater. Como não tinha renda de nada, eu comecei a criar o frango caipira para fazer para penitenciária. Até hoje eu ainda faço frango para os meninos lá na penitenciária. E aí comprei uma chocadeira e investindo nisso e estou gostando. Mas a peste não está deixando. Agora, com a ajuda da Emater, eu acho que agora eu vou conseguir combater a peste, né? E vou entrar na feira, vou caçar jeito de ver se eu forneço os ovos para mim investir mais um pouquinho nisso aí. Eu acho que é uma boa ajuda, uma boa opção para quem está morando aqui, né? Sem recurso de outras rendas por enquanto. Obedecendo às orientações da Emater de Minas, os resultados na propriedade são outros. O número de mortalidade diminuiu. A Delícia entende hoje que o manejo com os pintinhos é primordial. Aqui tudo é simples, não tem infraestrutura cara, mas as recomendações são seguidas rigorosamente. Ao nascerem, devem ser tirados da mãe e colocados em pinteiro, onde ele permanecerá uns 30 dias. Durante esses 30 dias, ele vai receber a ração inicial, receber água e também deve ser aquecido. Tanto pode ser com papelão, como pode ser com a lâmpada. E também ele vai receber as primeiras doses de vacina, que é a Newcastle, é uma doença muito comum nas galinhas e pintinhos. Então ele recebe a primeira dose de vacina nesse pinteiro. A Newcastle é uma doença de alta mortalidade. Não há remédio para a cura. O ideal é a prevenção. Embora a vacina possa ser ministrada na água, para melhor aproveitamento, indica-se aplicá-la na narina ou nos olhos, respeitando a seguinte indicação. Primeira dose de 8 a 12 dias de vida, sendo uma gota nos olhos. Segunda dose de 30 a 35 dias. Terceira dose de 80 a 90 dias. Em galos e galinhas poedeiras, é indicado ministrar a vacina a cada 4 meses. Graças ao trabalho de equipe e os resultados alcançados, hoje a propriedade recebe outros produtores que querem iniciar na atividade. Na aula teórica da Emater, o foco foi sanidade, higiene e profilaxia. A primeira lição do dia foi sobre o combate a vermes nas aves. Bom, esse aqui é um vermífugo, trata-se do proverme. Ele é recomendado para vermes, né, verminoses em geral nas aves. Muito importante que se faça esse controle de endoparasitas, porque
Os vermes, eles causam tantos problemas nas aves quanto outras doenças. Ele deve ser diluído na água à base de um envelope para 12 litros de água e fornecidos a 100 galinhas ou 200 frangos. Os pintis não devem receber esse vermífugo. Outra vacina aplicada durante a aula prática foi contra a bomba aviária, conhecida também como pipoca. Para aplicação, pode-se perfurar a pele com uma escova ou até mesmo uma agulha. Essa aqui é uma vacina contra uma doença que chama boba. Ela é característica de caroços e uns chamam de varíola, em torno do bico das aves. É uma doença que causa bastante mortalidade, principalmente nos pintinhos, e a aplicação deve ser feita via subcutânea, de maneira que você faça uma escarificação na pele, pinga-se uma gota da vacina e dá uma esfregadinha para que tenha certeza que a vacina foi eficiente. A última atividade do dia foi ministrar também a vacina contra cólera ou tifo aviário, que podem ser responsáveis por uma elevada taxa de mortalidade em aves. Essa é uma das vacinas que vamos ver hoje aqui na prática. Ela é indicada para cólera e tifo, uma doença muito comum em aves, e ela deve ser aplicada na dosagem de meio ml para os frangos e 1 ml para as galinhas e 1 ml e meio para os galos. Ela é injetável na coxa e também tem um período de carência de 5 dias. O dia foi muito produtivo para preparar os novos criadores. A criação de galinha caipira é uma atividade cujo mercado é muito promissor. Uma vez comumente a oferta desse produto é menor do que a demanda, além de que a sua comercialização pode ser efetuada de modo direto. Produtor, consumidor. Você Eu acho que vocês já pelo menos conseguem visualizar aí o formato, né? Algumas das características aí para se fazer a vacinação. E aí aqui eu tenho um engenheiro agrônomo que ele responde algumas características com relação à vacinação de galinhas, frangos e pintinhos de fato, tá? Vou trazer para vocês, deixar aqui para que vocês consigam ver, né? Inclusive o link está nos slides aí. Mas é para informação mesmo e para tirar algumas dúvidas até mesmo que vocês vão ter que fazer atividade relacionada a essas doenças, né? E aí ele já fala um pouco para vocês também. Opa! Espera um pouco aí que não deve estar saindo o áudio aí para vocês. Agora vai. De frango caipira, eu resolvi fazer um vídeo para ajudar os criadores de frango caipira com relação à vacinação das aves, já que eu tenho recebido várias ligações de todos os lugares do Brasil com os produtores querendo tirar dúvidas sobre a vacinação das aves. Então eu fiz um quadro aqui, ó, que mostra de acordo com a idade das aves, quando é que nós devemos fazer a vacina. Então aqui nós temos a idade, a doença e a via de aplicação. No primeiro dia que o pintinho nasce, ele tem que tomar uma vacina de mareque, gumboro e boba. Essa vacina aqui, gente, ela já é administrada no incubatório. Então o pessoal que costuma trabalhar com incubação artificial em casa, fica um pouco complicado, porque essa vacina aqui, ela é subcutânea. Ela é injetada no pescoço do pintinho, lá no incubatório, quando nasce. E agora a tecnologia já aumentou a certo ponto que a vacina está sendo feita no ovo. Então o pintinho é vacinado antes de nascer contra essas doenças aqui que nós estamos vendo. No 7º dia de vida, com 1 semana de vida, aí já é o produtor que vai fazer essa vacina, tá bom? É a vacina de Newcastle, bronquite e gumboro. Newcastle, para quem não sabe, é a peste. Aquela famosa peste que quando vem varre o quintal do produtor. É uma vacina
por via ocular. Então, vai ser pingado uma gota de vacina no olho do pintinho aos 7 dias de idade. Aos 35 dias, nós vamos fazer uma outra vacina contra boba. Boba, aqueles carocinhos, né, que dá na cabeça do pintinho, que é transmitido por um mosquito. Então, essa vacina é feita na membrana da asa. Existe uma agulha específica para esse tipo de aplicação. A gente abre a asa do pintinho, expõe a membrana da asa dele como se fosse aquela membrana do morcego, né? E é introduzido, então, a agulha na membrana, transfixa a membrana e o vírus da vacina é inoculado, então, na ave, imunizando a ave. Aos 50 dias de idade, então, nós vamos fazer uma outra vacina, que é a vacina contra a coriza. Essa doença aqui é uma doença terrível, coriza, né? Ela se caracteriza por os olhos inchados, a ave fica com sinusite e o nariz escorrendo. Então, essa vacina feita via intramuscular. Existe uma agulha específica também para fazer essa introdução da vacina no peito da ave, né? Intramuscular quer dizer no músculo. Então, uma agulha maior, uma agulha mais profunda. E aos 70 dias de idade, no caso de frangas poedeiras, né, de galinhas que vão ficar, que elas não vão ser abatidas, porque, estou falando isso por quê? Porque aos 50 dias, o frango toma a última vacina, porque ele vai ser abatido aos 70, né? Os caipiras melhorados, eles são abatidos com menos tempo do que os caipiras comuns. Então, o pessoal que cria o famoso caipirão, né, que, ao meu ver, é um frango melhor do que o frango caipira, porque ele tem mais eficiência do que o frango nosso comum, ele só precisa tomar vacina até aqui aos 50 dias, porque aos 70 ele está sendo abatido já. Mas se for franga poedeira, se for uma ave que vai permanecer no quintal por mais tempo, aos 70 dias nós vamos repetir aquela vacina que foi feita lá aos 7, 70, é só lembrar, aos 7, 70. Então, vai fazer a vacina de Newcastle, a bronquite e a gumboro de novo, só que ocular, né? Ela vai ser feita ocular. Da mesma forma como foi feita lá aos 7 dias, um pinguinho de vacina em cada olho. Num olho só, quer dizer. Então, eu quis dizer em cada ave. Então, aos 120 dias, aí nós vamos repetir a vacina de coriza. De novo, a gente volta a falar que isso vai acontecer para aquelas aves que vão ficar na propriedade, aquelas que não vão ser abatidas, como as galinhas de postura, as galinhas caipiras que vão ficar lá para botar ovo, e uma ave, por exemplo, pessoal que cria índio gigante, né? Então, tem que fazer também a vacina de coriza aos 120 dias de idade, e dessa vez, a vacina de coriza ela vai ser também intramuscular, com a agulha mais profunda do peito da ave. E a última vacina, voltando a dizer também para as aves que vão ficar na propriedade, nós vamos repetir a vacina de Newcastle, bronquite e gumboro, aos 135 dias. Só que dessa vez, ela muda a via de aplicação, ela deixa de ser ocular e vai ser intramuscular. Agora, presta atenção numa coisa. A via de aplicação vai depender muito do fabricante da vacina. Então, aqui eu coloquei um esboço para vocês terem uma noção de como que acontece a vacinação nos frangos. E tem produtor que não sabe nem isso aqui, nunca ouviu falar. E na minha região, por exemplo, tem ocorrido surtos de doenças e tem produtor que tem perdido quase 100% total das aves do seu quintal. Então, isso aí foi mais uma caracterização das formas de vacinação e suas características, né? Está disponível para vocês ali nos slides. Inclusive, vai ficar disponível, né? Com relação à aula. E aí, agora a gente fala que, teoricamente, falamos sobre vacinação e nós entramos nas principais doenças que acometem as aves e que devem ser controladas pelo Programa de Biosseguridade, né? Teoricamente, o que vocês têm que fazer é descrever quais são as principais doenças, né? Descrever se existe o controle além da vacinação. Então, essa doença tem algum controle além da vacinação, né? Quem é o agente causal da doença, tá? Então, é um vírus, é uma bactéria, é um protozoário. Quem é o agente causal dessa doença, tá? E se vocês encontrarem uma foto do sintoma da doença, seria interessante. Então, por exemplo, né, deixa eu compartilhar com vocês aí minha tela. Tá?
Peraí, deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Então, teoricamente, vocês vão lá, daí vocês pegam lá. Acho que vocês conseguem ver minha tela, aí vocês digitam aí, Bobo Aviário, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, na imagem, tá? Ah, Bobo Aviário. Ah, tem imagem? Tem, tá? Então, teoricamente, né, seria essa a imagem que vai estar relacionada à Bobo Aviário, para vocês terem aí um entendimento, né? A Bobo tá dando em pomos aí também, tá? Características diferentes aí, mas teoricamente seriam essas verrugas, né, na face aí dos animais, né? Teoricamente vocês conseguem visualizar com facilidade aí a boba de uma maneira geral. Mas é interessante aí essa caracterização para que vocês vejam os sintomas, tá? Que vocês saibam que é um sintoma de boba, essa característica, para que vocês teoricamente no futuro, quando virem alguma questão assim, já tenham essas características em mente, tá? Se conseguir encontrar, tá? Então é muito importante que vocês façam essa visualização aí com relação às doenças de fato, tá? Então, escrever quais são as principais doenças. Então, se tem 10, coloca as 10 lá. Existe controle além da vacinação? Tem controle além da vacinação? É melhor prevenir. Então, se a prevenção é uma forma de evitar o problema, coloca-se lá, prevenção, evitando que se compre animais já contaminados, seria uma forma de prevenir. É isso que eu quero que vocês coloquem. Não precisa esquecer o texto da vida de vocês lá não, só ser direto, tá? Quem é que causa isso? É um vírus, é uma bactéria, tem um agente transmissor, tem um vetor, o que acontece? E se encontrar foto da doença é interessante, tá? Atividade tranquila e rápida para vocês fazerem. Tá? E aí, dentro desse contexto também, então é uma terceira atividade essa, né? Nós falamos sobre dejetos de poedeiros, né? Então, elas diferem dos dejetos da avicultura de corte, tá? Aí, só para fazer um parênteses aqui, pensando em dejetos de poedeiros, tá? A atividade dos dejetos é para vocês entregarem na semana que vem, tá? Na segunda-feira da semana que vem. As outras atividades que foram passadas aqui para entregar ainda hoje, tá? Vocês têm um tempo aí hábil aí, em torno de mais de 1 hora, né? Um pouco mais, para entregar ainda hoje. Professor. Oi. Professor, você quebrou minha bicicleta agora, hein? Que eu não trouxe meu computador, tô no celular. Ai, fudeu. Mas pode fazer um papel, tira a foto e manda. Ô, Paulo, eu também tô no celular aqui, hein? Mas qual é o problema? Você dá pesquisa também. Aí lascou, hein? A questão não é pesquisar, a questão é só em mandar. Pode fazer no caderno e tirar foto, beleza. Pode, tira print, me manda pelo WhatsApp, sem problema. Qual atividade que você quer que entregue agora? Aquela que você tava falando para pesquisar ali? A das doenças, a do caroteno e da xantofila, que eu passei no início. Vocês querem que eu coloque aqui de novo? Eu coloco aqui, ó. Deixa eu colocar desde o início lá. Essa aqui é uma, ó. Eu quero que vocês falem sobre cinco alimentos que favorecem a coloração da gema mais amarelada. Essa é uma de hoje, tá? Aí, essa eu printei. Beleza. Essa aqui é outra que fala sobre a biosseguridade, falar sobre a localização da granja, o controle de tráfego, a higienização da granja, a qualidade da água e ração e a vacinação. Ah, tá. Essa daí é para entregar agora também ou essa aí é para mandar semana que vem? Agora. Professor, o consumo de cálcio que estava mostrando antes não tem nada a ver, não, né? Não. O consumo de cálcio foi só comentado mesmo. Não pedi nenhuma atividade de fato, não. Não entendi direito. Eu sei.
Eu não entendi muito bem, tá bem chiado, mas se eu entendi, você falou no e-mail ou no WhatsApp. Se você puder mandar no e-mail, melhor, mas se não tiver jeito de mandar, manda no WhatsApp mesmo, eu recebo. Fechou. Fechou? O Paulo, manda num arquivo só ou tem que fazer 3 arquivos diferentes? Pode fazer um arquivo só. Beleza. E a outra atividade é sobre a vacinação, que é para hoje, tá? Essa daqui, ó, que é a última agora que eu passei. Tá? Não é para vocês copiar tudo que está no livro, não, tá? De fato, eu quero que vocês leiam, não tem problema ler só o livro, tá? Mas eu quero que vocês entendam aí, o principal de estudo é isso aqui, ó. A foto. Tá? Para vocês tentem memorizar o problema, né? Algumas vocês não vão encontrar, não tem problema, não. Professor, as 3 hoje? Oi? As 3 atividades hoje? Isso. Beleza? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre dejeto de poedeira e aí vocês vão fazer isso na semana que vem. Apesar que a gente já falou sobre isso em suíno também, tá? Então, quando a gente fala sobre dejeto de poedeira, inclusive eu falei lá no início, ele é um pouquinho diferente do dejeto da avicultura de corte, né? O que a gente chama de cama de frango, de fato, né? Porque as poedeiras, elas são criadas, na maioria das vezes, tá? E tá mudando muito isso, mas elas são criadas na maioria... Alguém quer falar? Não? Na maioria dos fatos, elas são criadas em gaiolas suspensas, né? Então, nos dejetos das aves que são criadas em gaiolas suspensas, a tendência é que a gente tem aí pena, ovo quebrado, maiores concentrações, né, de fato, desses materiais. Resto de ração, larva de mosca, micro-organismos, e isso, de fato, inclui algumas espécies patogênicas, né, tanto aos animais quanto ao homem, tá? Eu não sei se vocês já foram, se vocês já acompanharam aí alguma granja aí de postura de ovos, né? Eu, de fato, na escola agrícola trabalhei com isso, né? E a gente via mesmo, inclusive, as larvas, né? Nos dejetos, tem que fazer coleta, retirada desse material e tratamento, de fato. Então, esses dejetos, eles tendem a ter um tratamento diferente da avicultura de corte, né? Que pode ser utilizado aí de uma forma direta, passando aí por um processo para que ele seja curtido, né? E aí você já possa ter utilização. Então, de fato, esses materiais aqui precisam passar por processo, né, que favoreçam essa descontaminação, tá? Então, é necessário que medidas, né, sejam adotadas para que se reduza essa carga poluente, né? Então, esse tratamento de dejetos vai ser dependente muito, e a gente falava disso na suinocultura, com relação ao espaço que você tem, né? Quanto de dinheiro você tem para investir nisso, quanto de mão de obra você tem disponível, né? E o produto final a ser utilizado na granja. Isso, no suíno, a gente falava muito sobre essa possibilidade de utilização, inclusive a quantidade de produto final para ser utilizado em lavoura, por exemplo, né? E aí a tarefa de vocês é determinar, né, os métodos de tratamento de dejetos produzidos pela avicultura de postura. A compostagem, por exemplo, é um dos métodos, né? Se a gente fosse para dar um exemplo do que eu quero, né? Compostagem, biodigestor pode ser utilizado, tá? Essas características, são esses os métodos que eu quero que vocês descrevam. A gente já falou sobre isso na suinocultura, agora vocês vão só relembrar, mas de fato pensando em avicultura de postura, tá? Essa seria a atividade para entregar na semana que vem, ok? Do mais de hoje seria isso, né? Falar sobre qualidade de ovo e métodos aí de tratamento de dejetos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Professor, a outra atividade que é para segunda, eu peguei só aquela primeira, que é o dejetos e poedeiras, né? Aquele lá, né? Positivo, essa dos dejetos na verdade, é essa aí, ó, do final aí, ó, é para vocês, peraí um pouquinho, é para vocês descreverem os métodos de tratamento de dejetos produzidos pela avicultura de postura. Essa é a atividade. Só vou tirar um print, peraí. Pode tirar, fica à vontade.
E as demais que é para hoje, até que hora tem que mandar para você? Eu recebo até hoje, tá? Mas a nossa aula, por exemplo, é até as 9h30, né? Então eu fico aqui até as 9h40, por exemplo, para tirar qualquer dúvida. Se vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, né? Eu não estou fazendo atividade para sair daqui e ir para outro lugar, não. Eu fico por aqui até as 9h40, que é o horário da aula de vocês, mas se vocês quiserem ficar até meia-noite, né? O que de fato é para entregar hoje, porque eu vou dar esse tempo da aula, né, para ficar aqui à disposição e vocês fazerem, porque eu acho que dá tempo, né? O pessoal da outra turma fez até essa daí, né, que eu estou dos dejetos para outro dia, mas como eu dei uma alongada um pouquinho mais na aula, discuti um pouco mais com vocês, aí eu deixei a do dejeto para a semana que vem, tá? Mas eu fico por aqui. Se você falar, ó, vou ter que fazer outra coisa aqui agora, professor, eu posso mandar até meia-noite, sem problema. É porque, de fato, fazer hoje. Estou vendo que vocês estão. O pessoal está muito inadimplente. Não estou dizendo que é você, tá, Claudinha? Mas o pessoal está muito inadimplente Às vezes a gente deixa a atividade para outra semana e aí tem muita atividade ao longo da semana, tem trabalho, tem tudo mais, o pessoal não entrega no dia. E aí acaba ficando sem a nota. Beleza, então, professor. Beleza? Bora lá para as atividades, beleza. Alô? Estou por aqui, qualquer coisa. Quem? Nessa pequena área aqui do Rio Grande do Sul, no oeste do estado, parte do Espírito Santo e quase toda a Bahia, norte de Minas Gerais, Goiás, até o Rio Grande do Norte. Amanhã a cidade... Não, positivo. Tudo ok, vamos fazer aqui. Alô. Ô, professor, minha internet aqui deu umas travadas, eu perdi uns 5 minutos aí, já pode fazer atividade? Positivo, Fabão. Beleza. Falou. Opa, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. E essa que você circulou agora aí também é outra para semana que vem? Na verdade, só essa para a semana que vem. Essa do diante disso, descrevam os métodos de tratamento de dejetos produzidos pela avicultura de postura. Não, maravilha então, obrigado. Beleza? Nada. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Ô, professor, eu poderia voltar na primeira atividade que é para entregar hoje? Eu tirei o print lá, mas ficou errado na página. Essa? Ainda não apareceu, não. Agora apareceu, peraí. Na verdade, isso aí é uma página do livro, é um pedaço do livro de vocês, né? E o que eu quero mesmo é que vocês determinem aí 5 alimentos, 5 alimentos que proporcionariam aí uma melhoria na qualidade da coloração da gema do ovo, tá? Esse é de fato, o exercício. Beleza. Beleza? Beleza, fazer aqui, meter marcha e fazer. Só vou pegar uma água aqui, mas vocês podem chamar aí sem problema.
Professor, caso a gente queira sair ali da aula agora, já pode dar por encerrado, né? E fazer a atividade e mandar no e-mail, pode ser, né? Positivo. Eu fico por aqui, para quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, sem problema. Se o pessoal quiser sair, eu vou estar na sala. Quiser acessar de novo e me chamar, ou chamar no WhatsApp, estou por aqui. Até umas 9h40 por aí, estou por aqui. Não, beleza. Eu vou sair então, vou fazer a atividade aqui, eu mando no e-mail então. Positivo. Beleza, então, boa noite. Valeu, boa noite.
Ô, professor. Diga. Eu estou respondendo aqui a questão de alimento, a questão do controle de tráfego, essas coisas que eu já estudei isso aí há uns 15 anos atrás. Precisa ficar lendo um livro ou pode pôr o que a gente sabe, mais do que você falou na aula? Pode pôr o que sabe, sem problema. Perfeito, então. Obrigado. Valeu.